Como você descobriu que seu parceiro estava traindo? Ela se tornou cada vez mais distante. Não só isso, mas também indiferente. Ela simplesmente parou de se importar e isso se mostrou. Eu a peguei porque ela alegava que estava trabalhando em outro, mas seu salário nunca refletia isso. Um dia eu saí do trabalho mais cedo depois que uma máquina variou no departamento. Eu não lhe contei. Quando cheguei em casa, a peguei de mãos vermelhas com alguém em nossa cama. Quando meu teste de doença sexualmente transmissível voltou e o médico disse, literalmente, bem, sua namorada está mentindo para você. Tive um pressentimento por um tempo, sempre foi negado. É claro, diretamente através de uma enorme quantidade de iluminação a gás. Por fim, a outra mulher também era casada e seu marido me chamou no trabalho, me encontrou via LinkedIn. Levava tudo que eu tinha que caminhar até meu carro para chorar em particular. Ela não escondeu muito bem. Eu a peguei em um bar na primeira vez. Imediatamente comecei a dormir em quartos separados. Depois, durante um susto de câncer para mim, ela disse que estava indo para a casa de uma amiga. Eu fiz o velho 69 ao telefone. E um cara atendeu o telefone. Ela pediu a separação numa quarta-feira. Telefonou numa sexta-feira para pedir suas coisas. Eu disse com certeza, preciso que você assine alguns papéis de divórcio. A outra mulher bateu na minha porta da frente e me pediu para pegar meu filho e sair para que os dois pudessem estar juntos e serem felizes. Eu disse a ela que ela poderia ficar com ele, mas eles teriam que ir porque tecnicamente eu era dono da casa. Eu então disse a ela que ela estava livre para ir. Ela não foi. Infelizmente, ela tinha sido deixada por seu ex que traíra com meu ex-marido. Isso foi muito embaraçoso. Ela me acusou de trapacear do nada. Me fez pular através de arcos loucos para provar a mim mesmo. Mas acreditou em mim. Tudo se resolveu. 6 meses depois ela o fez novamente. Foram necessários mais 2 destes para ver o ciclo. A simples lama levou a verdade admitida que cada vez que eu era acusada, ela era a única a trapacear. A projeção é um verdadeiro fenômeno psicológico. Se eles começam a ficar desconfiados, é melhor começar a desconfiar. É estranho que a mente funcione dessa maneira, mas funciona. Minha explicação é que para as pessoas que estão começando a trapacear, elas veem como é fácil escapar e começam a se perguntar se são elas que estão sendo traídas. Isso mais um sentimento subjacente de culpa ou desejo de redirecionar suspeitas. Luz de gás. Como redator esportivo de um jornal diário, fui designado para cobrir os jogos de futebol do ensino médio em toda a região. Acontece que eu estava trabalhando em um jogo em minha cidade natal em uma sexta-feira à noite. Minha mulher de então tomou sua vez como mãe de banda, trabalhando no estande da concessão. Naquele mesmo jogo, como minha agenda era tão aleatória, ela não tinha ideia de que eu estava lá naquela noite. Sentado na cabine de imprensa mantendo estatísticas para minha história, eu usei binóculos para ver melhor o jogo. Vi minha esposa no estande de concessão do lado dos visitantes. Ao lado dela, estava um policial local. Quando os vi se beijando, eu sabia. Acabamos nos divorciando. O policial se divorciou de sua esposa de mais de 30 anos para se casar com minha ex. Eles estavam casados há cerca de 1 ano. Depois se divorciaram. Eu me casei novamente e comemorarei meu 9º aniversário de casamento em maio. Encontrei uma única tampa de garrafa na escada. Eu não a deixei cair lá. Não bebi lá em cima e não tinha bebido a semana toda. Se essa ideia porcaria daquele pequeno pedaço de prova. Ela deveria estar em uma viagem de negócios, mas tinha estado em casa enquanto eu estava no trabalho. Como tantos pediram, ela deveria voltar de sua viagem de negócios e parar na casa de seus pais para passar a maior parte do fim de semana. Eu não a esperava até domingo, mas encontrei o boné na sexta-feira à tarde. Liguei para ela e não obtive resposta, o que não era incomum. Ela frequentemente tinha problemas de sinalização no meio do nada, onde estava a fábrica que ela tinha que visitar. Então pensei que talvez eu fosse verificar com a mãe dela, só por precaução. A mãe dela estava inicialmente confusa, e depois começou ao afli sem saber como melhor encobrir sua própria filha. Eu desliguei o telefone e alguns minutos minha esposa finalmente ligou. Apontei em branco e perguntei-lhe com quem ela estava. E a partir daí foi tudo a pique. Eles devem ter parado na casa para fazer as malas para uma pequena escapadinha de fim de semana. Quem sabe o que eles fizeram lá enquanto eu estava no trabalho. Mas eles beberam algumas cervejas para começar o fim de semana mais cedo. Estive fora por 3 semanas em uma escola militar. Voltei e saí com nossos vizinhos e afinal ela teve um tempo íntimo com um cara em casa deles quando eles se reuniram um pouco. A pior parte, para mim,
Foi que os vizinhos me disseram que notaram que ela e o cara estavam fora por um longo período de tempo enquanto observavam nosso então filho de 4 anos de idade. Descobri cerca de 5 horas antes disso seu voo programado para o Alasca, para onde os militares estavam me enviando. Eu tinha cerca de uma semana entre a escola e a mudança onde todos nós saíamos como se nada tivesse acontecido. Aquele psicopata realmente me apresentou a ela e eu apertei a mão dele, obviamente antes que eles me dissessem. Eu ainda me encolho até hoje. A terapia é necessária. Não era casado. Mas a grama à força de 2 anos me convidou para tomar café com ela no caminho de volta do trabalho. Quando cheguei ao café, ela estava sentada com um rapaz. Conversamos um pouco. Assumi erroneamente que ela era um velho amigo, colega de trabalho e eles se encontraram. Foi um pouco embaraçoso. Mas não tive tempo de me debruçar sobre isso na época, porque eu tinha porcarias para cuidar em casa. Aparentemente, eles estavam fazendo planos para ouvir os discos. Na época, eu não percebi através do contexto que eles queriam dizer sozinhos. Tínhamos vários amigos que eram nerds da música que tinham grandes coleções de discos. Ele seria o primeiro de um número desconhecido de caras com quem ela me trairia em um período de tempo muito curto. Ainda não consigo superar a insanidade descarada de nos convidar aos dois para conhecê-la para tomar café ao mesmo tempo. Havia algumas questões maníacas, depressivas e autodestrutivas subjacentes. Mas essa ainda me entende. Vim buscá-lo cedo do trabalho e vi a outra mulher deixá-lo lá. Eles curtiram por um minuto antes de ele correr para dentro. Ele saiu alguns minutos depois, tendo mudado para sua camisa de trabalho, e imediatamente começou a reclamar de seus colegas de trabalho. Aconteceu algo semelhante com minha mãe e meu pai também. Ele suspeitou que algo estava acontecendo. Então apareceu cedo para uma aula noturna que ele estava tomando. Quando ele estava esperando lá fora, viu um carro passar e alguém no banco da frente se abrigou para se proteger. Não havia para onde realmente o carro deveria ir. Então ele teve que vê-la sair do carro dos outros caras e fazer o caminho dela até o dele. Ela entrou e disse apenas: "Então você me pegou." Ele deixou seu telefone aberto para alguém chamado bloqueado, enviando-lhe uma mensagem de texto sobre a estranha queimadura solar que ela sofreu com as correias do traje de banho. O engraçado é que eu não teria pensado 2 vezes se o nome do contato no telefone fosse algo normal. Fulano de tal do trabalho. Tanto faz. Nenhum segundo pensamento. Mas intitular um contato bloqueado que claramente não está bloqueado, pois eles estão enviando mensagens para você, é apenas uma grande bandeira vermelha. Isto foi há cerca de 7 anos atrás. Ela estava nas Forças Armadas e nós estávamos a longa distância. A mulher com quem ela estava me traindo por 6 meses no Facebook me enviou uma mensagem um dia me contando tudo. Não porque de repente ela se sentiu culpada, mas porque ela estava chateada. Ela traiu-a e lhe deu clamídia. Eles acabaram voltando a ficar juntos, casaram e tiveram um filho como 1 ano depois. Mas chocantemente isso não deu certo e agora estão divorciados. O cara com quem ela me traiu não tinha nem ideia da minha existência e eu estava fora da cidade visitando meu pai em Boston. Ela me enviou uma mensagem no Facebook dizendo que lamentava, mas não fazia ideia da minha existência e ela estava bêbado naquela noite. Ela acordou antes dela e usou o banheiro e viu meu kit de barbear. Ela disse que era de seu colega de quarto, mas que era um apartamento de 1 quarto. Ele fez uma bisbilhotice e descobriu que ela namorava comigo. Uma verdadeira mudança de irmão. Eu não tinha raiva dele. Na verdade, o contrário. Ela até me convidou para tomar algumas bebidas e ela pagava. Eu respeitosamente recusei. Por sorte, só nos restavam 6 semanas de aluguel. As 6 semanas mais dolorosas e incômodas da minha vida. Ela jogou fora um relacionamento de 3 anos porque não queria ir para Boston, mas estava louca por eu ainda querer ir sem ela. Agora estou felizmente casado com uma mulher não tóxica e maravilhosa e essa experiência me ensinou muito e me permitiu esquivar de uma bala. Acabei com este cara porque eu simplesmente não estava mais apaixonada. Algumas semanas mais tarde, eu ainda estava uma confusão por causa da minha culpa. Ele fez tudo para me fazer sentir culpada também, e um amigo em comum odiava me ver assim. Então ele me disse: o cara havia me traído algumas vezes, com um amigo próximo, há alguns meses. Acontece que muitos dos meus amigos já sabiam há meses sem me contar. Tive um pressentimento. Ela estava na escola de enfermagem e teria rotineiramente colegas de classe para estudar. Havia uma garota mais jovem e eu tive um sentimento estranho sobre ela. Um dia, saí cedo do trabalho e a encontrei em minha casa, onde estavam meus filhos pequenos. Eles estavam no sofá sem fazer nada,
Mas eu sabia. Ela inventou uma história de besteira sobre o porquê de ela estar lá. Ela disse que o alarme na casa de seus pais estava soando e a chamou para vir fazer de babá. Alguns dias depois, perguntei se ela poderia se encontrar perto de onde estava estudando para tomar um café rápido para que pudéssemos pôr a conversa em dia. Ela recusou. Alguns dias depois disso, ela estava em casa e tomando banho. O telefone se desligou e ela nunca o trancou. Decidi olhar para o telefone dele e recebi uma mensagem de seu amigo, Andy, que é um man. No início eu estava tipo, estou apenas paranoico. Talvez. Mas eu li a mensagem e definitivamente não era de seu amigo Andy. Era a garota da escola. E a mensagem me mostrou claramente que ela estava me traindo. Ela disse e eu simplesmente disse que deveríamos nos separar e iniciar o processo de divórcio. Ela disse ok. Eles estão casados agora. Estou em um bom relacionamento. Tudo se resolveu no final. Nunca ignore seu instinto instintivo. Estávamos vendo um filme em sua casa quando recebi um telefonema da namorada de seu companheiro de quarto. Ela parecia chateada e me pediu para sair para que pudesse falar comigo em particular. Eu não pensei em perguntar como ela sabia que eu estava atualmente com meu namorado. Fui até o pátio da frente e ela me contou como ela e o companheiro de quarto do meu namorado, seu namorado, foram levados a acreditar que nós tínhamos um relacionamento aberto. Ela trazia garotas para casa constantemente sempre que eu estava fora. Às vezes as mesmas garotas repetidamente. Ela e seu namorado, colega de quarto, tinham acabado de perceber que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eles se sentiram horríveis e fizeram um plano para me contar. Fiquei um pouco insensível quando ela me disse isso. Era difícil acreditar que eu pudesse ser tão alheia. Havia muitas noites que eu estava trabalhando até tarde estudando. Estava na faculdade. E muitas noites que ela disse que tinha que trabalhar até tarde e eu nunca o questionei. Quando voltei para dentro, meu namorado não estava lá. Encontrei-o no quarto do colega de quarto dele. O companheiro de quarto tinha saído enquanto eu estava ao telefone e lhe disse com quem eu estava falando e por quê. Ela estava sentado no chão e não conseguia nem olhar para mim. Eu tentei falar com ela sobre o que ela tinha feito e por quanto tempo. O companheiro de quarto tentou ajudar a facilitar. Bom rapaz. Mas o namorado não conseguia nem mesmo olhar para mim. Continuei repetindo como ela era horrível. Ficou irritante. Então, depois de um tempo, agradeci profusamente ao companheiro de quarto e deixei o quarto. Um amigo me pegou. Mantive minha compostura enquanto ia buscar minhas coisas. Saí de casa e entrei no carro. Depois coloquei minha cabeça entre meus joelhos e soluço. Terminei com ela e logo depois disso, tive uma semana estranha tentando voltar às minhas boas graças e eu quase deixei. Mas eu tinha percebido quão imaturo e estagnado ele era. Ele me perseguiu um pouco e meu próprio colega de quarto ameaçou a polícia se ele voltasse a entrar em nossa propriedade novamente. Ela estava em seus 20 e poucos anos e eu tinha 19 quando começamos a namorar e eu não percebi o quanto isso era uma bandeira vermelha. Ainda bem que desperdicei apenas um ano da minha vida naquele palhaço. Olho para trás e me encolho. Mas eu era jovem e ainda estava descobrindo as coisas. Ainda espero que seu companheiro de quarto e a namorada que estejam indo bem. Cara, este aqui corta fundo. Atualmente casado e feliz. Mas namorou uma garota há alguns anos na faculdade. Era uma coisa de longa distância. Mas estávamos loucamente apaixonados durante a maior parte dela. Um dia, ela começou a me contar aleatoriamente sobre um cara muito legal que conheceu. Muitos interesses semelhantes. Realmente engraçados. Eu estava genuinamente feliz por ela porque ela costumava reclamar de como queria que eu fosse mais étnico. Ela começou a fazer upload de fotos para a mídia social e ela estava constantemente nelas e com ela. Eu queria ser um BF de apoio, diabos. Estávamos falando de casamento. E queria mostrar a ela que confiava nela. Então eu realmente não me queixava de todo o tempo em que eles estavam se arrepiando juntos. Em um grupo que se preocupava com você. Não sozinho. Lembro-me que tínhamos entrado em uma discussão sobre algo totalmente alheio. Desligamos o telefone naquela noite transtornados. No dia seguinte ela me ligou e quis falar um pouco mais sobre isso. Cabeças mais frias prevalecem. Certo? Tivemos uma longa discussão. Nós dois estávamos meio que entrincheirados. Mas então ela me disse que havia falado com ela sobre isso e ela concordou com ela. Fiquei furiosa. Mas guardei para mim mesma. Tem um problema em que não me abro sobre meus sentimentos. Tanto faz. Concordem em discordar. Vamos passar para outra coisa. Eu notei uma tendência. Estávamos discutindo mais. E ela sempre estava do lado dela. Na minha cabeça eu pensava que este cara estava sendo uma cobra absoluta.
Mas para ele eu apenas concordaria constantemente em discordar ou pediria desculpas cegamente por fazê-la se sentir mal. No final do semestre, ela voltava para casa para o verão e ele também. Ela me ligou e me disse o quanto ia sentir falta dele, etc. E eu simplesmente não aguentava mais. Esse problema que eu tenho sobre não compartilhar meus sentimentos também vem com a erupção trimestral de emoções. Eu simplesmente perguntei a ela se ela tinha feito algo mais do que amigos com ele. Ela tropeçou nas palavras dele e eu pressionei. E ela me disse que o tinha beijado. Eu estava chateado, mas pressionei mais. E com certeza ela me disse que dormiu com ele. Imediatamente desliguei o telefone. Joguei-o contra a parede. Era um telefone virado. Então a bateria caiu. Mas o bastardo não quebrou. Ela ligou de novo e de novo. Começamos a nos comunicar através de texto. Mas foi só isso. O amor da minha vida, ou assim eu pensava, encontrou outra pessoa. Ela acabou saindo com ele por alguns meses. Mas ele acabou indo para outra escola mais próxima de sua cidade natal e não manteve o relacionamento.